Nos confins silenciosos de uma galáxia espiral sem nome, existe um planeta que poderíamos chamar de lar. Seus oceanos refletem o brilho de 2 sóis poentes e suas florestas respiram uma atmosfera rica em oxigênio. Cidades de cristal e aço erguem-se em direção ao céu, monumentos ao triunfo de uma inteligência que levou milhões de anos para evoluir. Uma criança dessa civilização olha para cima, admirando as constelações estáticas, sentindo a falsa segurança de que o céu é apenas um teto pintado com luzes inofensivas. Ela não sabe que a morte já foi disparada. Ela não sabe que a 3.000 anos-luz de distância, o núcleo de uma estrela colapsou e o grito de agonia desse astro moribundo está correndo em sua direção à velocidade da luz. Não há aviso, não há sirenes, nem tempo para preces. Num único instante, o céu azul torna-se um branco cegante, mais brilhante que 1 milhão de sóis. A camada de ozônio que protegia aquele mundo é incinerada em segundos, desintegrada pela radiação ultravioleta e pelos raios gama que bombardeiam a atmosfera. O ar torna-se plasma. Os oceanos fervem. A superfície do planeta é esterilizada antes que o som da catástrofe possa sequer viajar de uma cidade a outra. Quando a luz se apaga, o que resta é uma rocha estéril e fumegante, girando em silêncio ao redor de sua estrela, um túmulo planetário onde a história de uma espécie inteira foi apagada por um evento cósmico indiferente. Esta não é uma ficção científica paranoica, é uma certeza estatística. Durante a maior parte da história humana, olhamos para o céu noturno e vimos uma tapeçaria de calma e ordem. Os antigos gregos imaginavam esferas de cristal perfeitas, girando em harmonia eterna. Newton nos deu um universo mecânico, um relógio suíço preciso e previsível. Mas a verdade que a astrofísica moderna revelou é muito mais sombria e visceral. O universo não é um jardim seguro feito para abrigar a vida. É uma arena violenta, caótica e radioativa, povoada por monstros gravitacionais e fornalhas nucleares, capazes de distorcer o próprio tecido da realidade. Nossa compreensão dessa violência cósmica começou não com telescópios apontados para as estrelas, mas com o medo da nossa própria autodestruição. No auge da Guerra Fria, em meados do século XX, os Estados Unidos lançaram uma série de sentinelas orbitais, conhecidas como satélites Vela. A missão destas máquinas não era explorar o cosmos, mas vigiar a União Soviética, procurando o clarão revelador de testes nucleares ilegais na face da Terra ou no lado oculto da Lua. Em 2 de julho de 1967, os satélites Vela 4 e Vela 3 detectaram um flash de radiação gama de intensidade aterrorizante. O comando militar entrou em alerta máximo, temendo que os soviéticos tivessem detonado uma arma nuclear no espaço, violando tratados e iniciando o fim do mundo. Mas ao analisarem os dados, os cientistas de Los Alamos perceberam algo estranho. O sinal não vinha da Terra, não vinha da Lua, não vinha sequer do nosso sistema solar. Vinha do espaço profundo. Eles haviam tropeçado acidentalmente no evento mais violento, conhecido pelo homem desde o Big Bang. Eles haviam descoberto as explosões de raios gama. Para compreender a magnitude destas bestas cósmicas, precisamos abandonar a nossa escala humana de energia. Imagine a bomba de Hiroshima. Agora imagine todo o arsenal nuclear da Terra detonado ao mesmo tempo. Isso não é nenhuma faísca comparado ao Sol. O nosso Sol queima o equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio a cada segundo. Agora, imagine pegar toda a energia que o Sol produziu desde o seu nascimento, há 4,5 bilhões de anos,
e somar toda a energia que ele produzirá até a sua morte, daqui a outros 5 bilhões de anos. Comprima toda essa energia, a vida inteira de uma estrela, e libere-a em um único feixe concentrado, num intervalo de tempo que dura apenas 30 segundos. Isso é uma explosão de raios gama. O que cria tal monstruosidade? A resposta reside na morte dramática de estrelas massivas, titãs estelares com 20, 30 ou 50 vezes a massa do nosso Sol. Estas são as estrelas Wolf-Rayet, gigantes azuis que vivem rápido e morrem jovens. Durante milhões de anos, a gravidade tenta esmagar a estrela, enquanto a fusão nuclear, no seu núcleo, empurra para fora, mantendo um equilíbrio precário. É uma queda de braço termonuclear. Mas o combustível eventualmente acaba. Quando o núcleo de ferro se forma, a fusão cessa abruptamente. A gravidade, paciente e implacável, vence a batalha num único instante. O núcleo da estrela, uma esfera do tamanho da Terra, colapsa sobre si mesmo numa fração de segundo, comprimindo-se até se tornar um ponto de densidade infinita. Um buraco negro nasce no coração da estrela moribunda. Mas a estrela ao redor ainda não sabe que morreu. As camadas externas começam a cair em direção ao centro, mas encontram um monstro recém-nascido, girando furiosamente. A matéria que cai forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, girando a velocidades próximas à da luz, aquecendo-se a bilhões de graus. Campos magnéticos, torcidos pela rotação insana do buraco negro, agem como um canhão cósmico. Eles focam a energia desse maelstrom em 2 jatos estreitos de partículas que perfuram os polos da estrela. É como se alguém tentasse encher um balão com a pressão de uma mangueira de incêndio até que ele estourasse. Mas em vez de estourar para todos os lados, a energia é canalizada num feixe de laser da morte. O jato rompe a superfície da estrela e viaja pelo universo, incinerando tudo em seu caminho. Se a Terra estivesse alinhada com um desses jatos, mesmo a milhares de anos-luz de distância, a extinção seria inevitável. A física aqui opera no limite do que é compreensível. Estamos falando de matéria sendo acelerada a 99,9% da velocidade da luz. Estamos falando de um único fóton de raio gama carregando mais energia do que 1 milhão de fótons de luz visível. É a natureza em seu estado mais beligerante, convertendo massa em energia com uma eficiência terrível, seguindo a famosa equação de Einstein, com um zelo apocalíptico. E a história do nosso próprio planeta carrega as cicatrizes de batalhas que não nos lembramos de ter lutado. Geólogos e astrofísicos encontraram isótopos radioativos em camadas de rocha e gelo que sugerem que a Terra já foi atingida por explosões menores no passado distante. Alguns teóricos propõem que a extinção em massa do Ordoviciano, há 450 milhões de anos, que eliminou a maior parte da vida marinha, foi causada por uma explosão de raios gama, que ocorreu a 6.000 anos-luz de distância. A camada de ozônio foi destruída, a radiação ultravioleta cozinhou o plâncton e a cadeia alimentar colapsou. Se tivesse acontecido mais perto, não haveria fósseis para contar a história. O universo está cheio destas armas engatilhadas. Estrelas como Eta Carinae, a apenas 7.500 anos-luz de nós, estão instáveis, inchadas e prontas para detonar. Se o eixo de rotação de Eta Carinae estiver apontado para nós quando ela morrer, a civilização humana enfrentará o seu teste final e, possivelmente, o último. No entanto, há uma beleza terrível nessa destruição. Os elementos pesados necessários para a vida, o ouro em nossos circuitos, o urânio em nossos reatores,
foram forjados nestas fornalhas cataclísmicas. Somos feitos de poeira de estrelas, sim, mas é uma poeira criada na violência. O ferro em seu sangue foi criado no núcleo de uma estrela que teve que morrer em agonia para que você pudesse viver. Ao olharmos para o espaço profundo, percebemos que a nossa existência é uma anomalia estatística, um breve intervalo de calmaria num oceano tempestuoso. As explosões de raios gama são apenas o primeiro dos horrores. Elas são os faróis que iluminam os perigos que espreitam na escuridão, lembrando-nos de que a nossa biosfera é uma bolha de sabão flutuando entre agulhas. Mas se um feixe de luz invisível pode esterilizar um mundo sem aviso, o que dizer dos objetos que não emitem luz alguma? O que dizer dos devoradores de mundos que não explodem para fora, mas colapsam para dentro, sugando a própria luz e o tempo para o seu estômago sem fundo? Se as explosões de raios gama são os atiradores de elite do cosmos, existem armadilhas no tecido do espaço-tempo que são muito mais insidiosas, monstros gravitacionais que desafiam a lógica e onde as leis da física vão para morrer. Enquanto contemplamos a fragilidade da vida sob a mira dessas armas cósmicas, devemos nos perguntar: será que estamos sozinhos no universo porque somos os primeiros a chegar? Ou será que o silêncio do céu noturno é o cemitério de todas as outras civilizações que não conseguiram desviar do fogo cruzado? Era o ano de 1963 e a humanidade prendia a respiração. Nos corredores do poder em Washington e Moscou, o ar era pesado, carregado com a eletricidade estática de um apocalipse pendente. O mundo havia acabado de vislumbrar o abismo durante a crise dos mísseis de Cuba, e a fragilidade da nossa existência nunca parecera tão palpável. Para evitar que o céu se tornasse um campo de batalha radioativo, as superpotências assinaram o Tratado de Interdição Parcial de Testes Nucleares, prometendo cessar as detonações na atmosfera, debaixo d'água e no espaço exterior. Mas a confiança é uma moeda rara na geopolítica. Os Estados Unidos, tomados pela paranoia de que os soviéticos poderiam testar armas nucleares no lado oculto da Lua ou nas profundezas do vazio interplanetário, decidiram que precisavam de vigias. Não espiões humanos com sobretudos e microfilmes, mas sentinelas de metal e circuitos, olhos insones posicionados na órbita alta da Terra. Assim nasceu o Projeto Vela, um par de satélites, poliedros de 12 faces, girando silenciosamente a mais de 100 mil quilômetros acima da superfície azul. Eles eram os cães de guarda da Guerra Fria, equipados com sensores de raios-X, nêutrons e raios gama, projetados com um único propósito: detectar o breve e terrível clarão de uma violação do tratado. Eles esperavam ver a assinatura inconfundível da engenhosidade destrutiva humana. Eles esperavam ver o fogo de Prometeu roubado e transformado em arma por seus rivais ideológicos. Mas o universo, em sua vasta e indiferente majestade, tinha outros planos para esses olhos eletrônicos. Em 2 de julho de 1967, às 14 horas e 19 minutos, os satélites Vela 4 e Vela 3 estremeceram. Seus sensores registraram um pico de radiação gama tão intenso, tão violento, que momentaneamente cegou os instrumentos. Não era um sussurro de fundo, mas um grito perfurando o silêncio do vácuo. Nos laboratórios subterrâneos de Los Alamos, os dados foram recebidos com um misto de confusão e terror. O perfil do sinal não fazia sentido. Uma explosão nuclear humana tem uma assinatura distinta, um pulso duplo muito específico, causado pela interação da bola de fogo com a atmosfera.
O que os satélites viram não tinha essa característica. Mais perturbador ainda era a origem. Ao triangular o tempo de chegada do sinal entre os diferentes satélites da rede, os cientistas perceberam algo que desafiava toda a lógica militar. O clarão não veio da Terra, não veio da Lua, não veio sequer da direção do Sol. Ele veio de fora. Durante anos, essa informação permaneceu classificada, um segredo guardado a 7 chaves. Os militares temiam que fosse uma nova tecnologia soviética, talvez uma arma orbital, ou um teste realizado em distâncias astronômicas para evitar a detecção. Mas à medida que mais satélites eram lançados e mais clarões eram registrados, a verdade tornou-se impossível de ignorar. Esses eventos não estavam confinados ao plano da eclíptica, onde os planetas e as naves humanas viajam. Eles vinham de todas as direções, de cima, de baixo, das profundezas insondáveis do cosmos. Em 1973, quando os dados foram finalmente desclassificados e revelados à comunidade astronômica, a humanidade teve que confrontar uma nova realidade humilhante. Nós construímos máquinas para vigiar nossas próprias tentativas patéticas de destruição e, acidentalmente, descobrimos que o universo é um campo de batalha de proporções que a mente humana mal consegue compreender. Nós havíamos descoberto as explosões de raios gama. Para entender o choque dessa revelação, precisamos olhar para a escala de energia. A bomba de Hiroshima, que incinerou uma cidade e lançou uma sombra longa sobre o século XX, liberou a energia de 15 quilotons de TNT. A Tsar Bomba, o monstro termonuclear detonado pela União Soviética, liberou 50 megatons. São números que nos parecem divinos em seu poder de aniquilação. Mas o evento detectado pelos satélites Vela, vindo de uma galáxia distante a bilhões de anos-luz, fez de todo o arsenal nuclear da Terra parecer menos que uma faísca de uma pedra de isqueiro, comparada a um incêndio florestal. Imagine concentrar toda a energia que o nosso Sol produziu desde o seu nascimento, há 4 bilhões e meio de anos. Adicione a isso toda a energia que ele produzirá até sua morte silenciosa daqui a outros 5 bilhões de anos. Tome toda essa luz, todo esse calor, toda essa radiação acumulada ao longo de éons e comprima tudo isso em um único evento que dura apenas 10 segundos. Isso é uma explosão de raios gama. É o grito de nascimento de um buraco negro. É o momento em que a estrutura da realidade se dobra sob o peso da gravidade e a matéria é triturada até deixar de existir como a conhecemos. Quando uma estrela supermassiva, dezenas de vezes mais pesada que o nosso Sol, chega ao fim de sua vida, o núcleo entra em colapso. Mas em vez de explodir esfericamente em todas as direções de maneira uniforme, como em uma supernova comum, algo diferente acontece aqui. A rotação da estrela moribunda canaliza a energia do colapso. O material que cai em direção ao recém-formado buraco negro, no centro, é aquecido a temperaturas que desafiam a física clássica, girando em um disco de acreção frenético. Campos magnéticos titânicos, retorcidos pela rotação do buraco negro, agem como um canhão cósmico. Eles focam a energia liberada não em uma esfera, mas em 2 jatos estreitos e opostos, 2 faróis de morte que perfuram as camadas externas da estrela agonizante. Esses jatos viajam a 99.995% da velocidade da luz. Nesse regime de velocidade, a física newtoniana é abandonada e entramos no domínio da relatividade de Einstein. O tempo se dilata, o espaço se contrai. Para uma partícula dentro desse jato, a viagem através da galáxia dura um instante, enquanto para nós, observadores externos, passam-se milênios.
É essa focalização, esse efeito de farol, que torna as explosões de raios gama tão perigosas. Se a estrela explodisse em todas as direções, a energia se dissiparia com a distância, diluindo-se no vasto oceano do espaço. Mas o jato concentra a fúria do cataclismo em um feixe apertado. É a diferença entre uma lâmpada acesa em um quarto escuro e um laser industrial apontado diretamente para o seu olho. Se a Terra estivesse no caminho de um desses feixes, mesmo que a origem estivesse a milhares de anos-luz de distância, o resultado seria devastador. A atmosfera, nosso escudo azul contra o vácuo hostil, seria instantaneamente ionizada. A camada de ozônio, que levou milhões de anos para se formar e permitiu que a vida rastejasse dos oceanos para a terra firme, seria obliterada em segundos. A radiação ultravioleta do Sol, não mais filtrada, cozinharia a superfície do planeta. O fitoplâncton nos oceanos morreria, colapsando a base da cadeia alimentar global. Tempestades de fogo varreriam os continentes, alimentadas por uma química atmosférica alterada que transformaria o nitrogênio do ar em óxidos venenosos, criando uma névoa marrom e letal que bloquearia a luz solar, mergulhando os sobreviventes em um inverno cósmico. Os satélites Vela procuravam por violações de tratados humanos. Eles procuravam por sinais de que nossos vizinhos estavam construindo armas capazes de destruir cidades. O que eles encontraram foi a prova de que o universo constrói armas capazes de esterilizar galáxias inteiras. Durante a Guerra Fria, vivemos sob a doutrina da destruição mútua assegurada. Acreditávamos que o destino do mundo estava nas mãos de homens, em ternos cinzas, com o dedo sobre o botão vermelho. Era uma visão aterrorizante, mas, de certa forma, reconfortante em sua arrogância antropocêntrica. Ela pressupunha que nós éramos os protagonistas da história, que o maior perigo para a Terra éramos nós mesmos. A descoberta das explosões de raios gama despedaçou essa ilusão. Ela nos mostrou que somos como formigas, construindo um formigueiro ao lado de uma rodovia movimentada, preocupadas com as guerras entre colônias rivais, completamente alheias aos pneus gigantescos que passam a centímetros de nossas cabeças, em velocidades vertiginosas. E a parte mais inquietante não é apenas a potência dessas explosões, mas a sua frequência. Os satélites detectaram que elas acontecem todos os dias. Em algum lugar do universo observável, a cada dia, uma estrela morre e dispara esse rifle de precisão cósmico através da escuridão. O céu não é um pano de fundo estático e sereno. É um campo de tiro, cruzado incessantemente por feixes de radiação invisível que carregam a energia de 1 milhão de galáxias. Nós tivemos sorte. Até agora, os clarões que vimos vieram de muito, muito longe. Eles são como o som de trovões distantes, lembretes de uma tempestade que assola o horizonte, mas que ainda não chegou à nossa casa. Mas a vastidão do tempo geológico joga contra nós. Em 4 bilhões de anos de história da Terra, é estatisticamente improvável que o nosso planeta nunca tenha estado na linha de fogo. Os paleontólogos olham para o registro fóssil e veem 5 grandes extinções em massa, momentos em que a vida na Terra quase foi extinta. Em cada uma delas, procuramos o culpado: vulcões, asteroides, mudanças climáticas. Mas e se o assassino não deixou vestígios físicos? E se o culpado foi um flash de luz invisível que lavou o planeta com radiação e depois desapareceu, deixando para trás apenas ossos e silêncio? A descoberta dos satélites Vela mudou fundamentalmente a nossa relação com o céu noturno.
Antes, olhávamos para as estrelas em busca de navegação ou inspiração poética. Agora, sabemos que entre aqueles pontos de luz existem monstros adormecidos. Sabemos que a estrela Wolf-Rayet 104, na constelação de Sagitário, está girando e se contorcendo em sua agonia final, e que o cano de sua arma está apontado perturbadoramente perto da nossa direção. A Guerra Fria acabou. O muro de Berlim caiu e os satélites Vela, há muito tempo, se tornaram lixo espacial inerte, pedaços de metal frio à deriva. Mas o legado de sua vigília permanece. Eles nos ensinaram que o universo não é hostil, nem benevolente. Ele é, acima de tudo, violento em uma escala que torna as nossas guerras e as nossas armas insignificantes. Nós olhamos para fora, esperando encontrar o inimigo soviético, e encontramos o caos primordial da criação e destruição. Aprendemos que vivemos em um universo onde a segurança é uma anomalia temporária, e onde a vida é uma flor delicada, crescendo na borda de um vulcão ativo. Mas se esses eventos são tão comuns, e se a galáxia é tão antiga, por que ainda estamos aqui? Por que a biosfera terrestre não foi esterilizada repetidamente até se tornar uma rocha estéril, como Marte? Talvez tenhamos sido protegidos pela nossa localização na periferia tranquila da Via Láctea. Ou talvez, apenas talvez, a resiliência da vida seja maior do que a fúria das estrelas. Enquanto contemplamos a possibilidade de que um feixe de raios gama já esteja a caminho, viajando através do abismo há milênios, prestes a chegar amanhã ou daqui a 10 séculos, somos forçados a fazer uma pergunta ainda mais profunda. Se o universo está cheio dessas armas naturais de destruição em massa, varrendo sistemas estelares inteiros com regularidade, isso poderia explicar o grande silêncio? Será que as civilizações não desaparecem porque se autodestroem com bombas nucleares? Mas por que o cosmos aperta o gatilho antes que elas tenham a chance de sair do berço? Imagine uma catedral gótica de dimensões infinitas, sustentada não por pedra e argamassa, mas pela fúria incandescente de um Deus aprisionado. Durante milhões de anos, as paredes dessa catedral, as camadas externas de uma estrela colossal, permanecem erguidas, desafiando a gravidade apenas pela pura violência das reações nucleares em seu santuário interior. É um equilíbrio precário, uma queda de braço cósmica, onde a luz empurra para fora e o peso do universo empurra para dentro. Mas a gravidade é paciente. A gravidade é eterna. Ela não precisa vencer todos os dias. Ela só precisa vencer uma única vez. E no silêncio do vácuo, o combustível que mantém essa catedral de pé começa a falhar. Nós viajamos agora para o interior de uma dessas bestas celestiais, uma estrela com a massa de dezenas de sóis, vivendo rápido e morrendo jovem na escuridão profunda. Para compreender a verdadeira escala da destruição que estamos prestes a testemunhar, precisamos esquecer as explosões químicas da Terra. O que ocorre aqui não é fogo, é a transmutação da matéria, uma alquimia forçada, onde elementos leves são esmagados até se tornarem pesados, liberando a energia que impede a estrela de desabar sobre si mesma. Hidrogênio funde-se em hélio, hélio em carbono, carbono em neônio, oxigênio, silício. A cada passo, a estrela precisa ficar mais quente, mais densa, mais desesperada, para manter as paredes erguidas contra o peso esmagador de sua própria massa. É uma descida aos infernos da tabela periódica. A estrela queima suas reservas com uma voracidade suicida, e o tempo, que antes se media em éons, agora se conta em séculos, depois em anos, e finalmente em dias. Então, chegamos ao fim da linha. O ferro. O ferro é o assassino de estrelas. Ele é a cinza nuclear definitiva,
o elemento mais estável do universo. Fundir ferro não gera energia. Rouba-a. No momento em que o núcleo da estrela começa a forjar ferro, o pacto com a luz é quebrado. A fornalha que sustentava a catedral apaga-se subitamente. Não há aviso. Não há um declínio lento. É instantâneo. Imagine um arranha-céu de proporções galácticas, cujos pilares de sustentação, feitos de pura radiação, fossem subitamente removidos num estalar de dedos. O que se segue é o colapso gravitacional mais violento da natureza. O núcleo de ferro, uma esfera do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol, desaba sobre si mesmo. A velocidade desse colapso é aterrorizante, alcançando frações significativas da velocidade da luz. Em menos de um segundo, o núcleo encolhe de milhares de quilômetros para uma esfera compacta de apenas 20 quilômetros de diâmetro. A densidade torna-se tão extrema que os elétrons são forçados para dentro dos prótons, criando uma sopa de nêutrons tão rígida que desafia a compreensão humana. Em uma supernova comum, esse núcleo de nêutrons agiria como uma parede impenetrável. A matéria caindo ricochetearia, gerando uma onda de choque que explodiria a estrela. Mas estamos falando de monstros. Estamos falando de hipernovas. Nestas estrelas titânicas, a gravidade é tão avassaladora que nem mesmo a força nuclear forte consegue deter a queda. O núcleo de nêutrons cede. A parede que deveria fazer a matéria ricochetear desaparece, engolida por um ponto de densidade infinita que se forma no centro. O coração da estrela transforma-se naquilo que a física descreve como uma singularidade, mas que podemos imaginar como um ralo no tecido da realidade. No entanto, a estrela não morre em silêncio. Ela grita. A matéria das camadas externas continua a cair em direção a esse novo abismo central, mas há material demais tentando passar por uma porta pequena demais. O engarrafamento cósmico cria um disco de acreção, girando a velocidades alucinantes ao redor do buraco recém-nascido. A fricção nesse disco aquece o plasma, a temperaturas que fariam o centro do nosso Sol parecer um dia de inverno. Campos magnéticos, torcidos pela rotação frenética, como elásticos prestes a arrebentar, canalizam essa fúria. A estrela torna-se um canhão. Em vez de explodir em todas as direções de forma esférica e democrática, a energia encontra uma rota de fuga. Os campos magnéticos focam o plasma superaquecido em dois jatos estreitos, lanças de fogo que perfuram os polos da estrela moribunda. Esses jatos viajam a 99,95% da velocidade da luz. Eles não pedem passagem, eles a tomam. Imagine a cena do lado de fora. A superfície da estrela ainda não sabe que seu coração morreu. Por alguns segundos, tudo parece normal. E então, os jatos perfuram a casca estelar. Não vemos a estrela explodir imediatamente. Vemos a estrela ser assassinada de dentro para fora, por um raio de morte. Quando esse jato rompe a superfície, ele arrasta consigo uma torrente de raios gama de alta energia. A onda de choque resultante pulveriza o resto da estrela, transformando-a numa nuvem incandescente de detritos radioativos. Mas é o jato que nos interessa. É o jato que nos aterroriza. Essa é a anatomia de uma hipernova. Enquanto uma supernova típica pode brilhar mais que uma galáxia inteira por um breve momento, uma hipernova concentra essa mesma energia, ou até 100 vezes mais, em um feixe focado. É a diferença entre uma lâmpada acesa em um quarto e um laser industrial apontado diretamente para o seu olho. Se a Terra estivesse no caminho de um desses jatos, mesmo a milhares de anos-luz de distância, o resultado seria catastrófico.
A atmosfera superior seria instantaneamente ionizada. A camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta do Sol, seria obliterada em segundos. O céu se tornaria violeta com a fluorescência da morte química. A seguir, viria o inverno cósmico. O óxido nitroso formado na atmosfera bloquearia a luz solar, mergulhando o planeta numa era glacial, enquanto a radiação UV, agora sem impedimentos, cozinharia qualquer coisa que tentasse viver na superfície. O fitoplâncton nos oceanos morreria, quebrando a base da cadeia alimentar. Seria um evento de extinção cirúrgico, entregue pelo correio cósmico à velocidade da luz, vindo de uma estrela que já morreu antes mesmo de os dinossauros nascerem. O que torna esses eventos verdadeiramente perturbadores não é apenas a sua violência, mas a sua furtividade. Como o jato viaja quase à velocidade da luz, a informação visual da explosão chega ao mesmo tempo que a radiação letal. Não há aviso prévio. Não veríamos o brilho da estrela aumentando no céu noturno antes do desastre. Num momento, estaríamos olhando para as estrelas. No momento seguinte, a atmosfera estaria em chamas. A física nos diz que esses monstros são raros, exigindo estrelas de massa excepcional, rotação rápida e baixa metalicidade. Mas o universo é vasto e o tempo é profundo. Em uma galáxia com centenas de bilhões de estrelas, o raro acontece todos os dias. Estima-se que uma hipernova ocorra em algum lugar do universo, observável a cada poucos segundos. É como se o cosmos estivesse sendo bombardeado por uma artilharia invisível, um fogo cruzado contínuo que varre o vazio entre as galáxias. Esta realidade levanta uma questão sombria sobre a nossa própria solidão. Se a vida é como uma vela tentando permanecer acesa em um campo aberto durante uma tempestade, as hipernovas são os relâmpagos. Talvez civilizações inteiras tenham sido apagadas antes mesmo de terem a chance de inventar o rádio, vítimas de um franco-atirador cósmico localizado a meia galáxia de distância. Ao olharmos para os remanescentes dessas explosões, nebulosas coloridas e complexas, que hoje enfeitam os telescópios dos astrônomos, não estamos vendo apenas arte abstrata. Estamos vendo os destroços de uma catástrofe inimaginável, o local onde a gravidade venceu sua guerra eterna e, em seu triunfo, criou uma arma capaz de esterilizar setores inteiros do espaço. E no centro desses destroços, onde antes batia o coração de uma estrela majestosa, resta agora apenas um ponto escuro, ou uma estrela de nêutrons, girando loucamente. Um monumento silencioso à violência que o criou. Mas a energia liberada não desapareceu. Ela continua viajando, um eco de morte cruzando o abismo, procurando algo ou alguém para iluminar. A estabilidade do nosso Sol parece agora não apenas uma sorte, mas um milagre de engenharia cósmica. Vivemos na zona calma, longe dos gigantes instáveis, protegidos pela mediocridade da nossa estrela anfitriã. Mas lá fora, nas regiões de formação estelar, nas aglomerações densas onde as estrelas vivem e morrem em ritmo acelerado, o universo é um lugar hostil, varrido por faróis de radiação que não servem para guiar navios, mas para afundá-los. Entender a hipernova é entender que o universo não é apenas indiferente à vida. Ele é ativamente perigoso. A mesma física que permite o calor do Sol em nossa pele, permite que o núcleo de uma estrela se torne um motor de aniquilação. Somos beneficiários e reféns das mesmas leis fundamentais. Mas há algo ainda mais inquietante do que a explosão em si. É o que acontece quando dois desses remanescentes mortos, os cadáveres deixados para trás por essas explosões,
se encontram. Se uma hipernova é o grito de morte de uma estrela, o que acontece quando os fantasmas de duas estrelas colidem? A resposta nos leva a um novo nível de terror e fascínio, onde a própria estrutura do espaço começa a tremer. Era o dia 27 de dezembro de 2004. A Terra ainda tremia e lamentava as feridas abertas pelo devastador tsunami no Oceano Índico, ocorrido apenas um dia antes. Enquanto a humanidade voltava seus olhos marejados para as águas revoltas da Ásia, algo invisível e silencioso atingiu a atmosfera superior do nosso planeta com a violência de um martelo cósmico. Não houve aviso. Satélites em órbita foram instantaneamente cegados ou desligaram seus circuitos para evitar a fritura total. A ionosfera da Terra, essa camada protetora de gás eletrificado, inchou subitamente sob um bombardeio de radiação, alterando sua altura e densidade, como se tivesse sido golpeada por uma erupção solar maciça. Mas o Sol estava calmo, dormindo em seu ciclo de atividade mínima. A origem desse ataque não estava em nosso sistema solar, nem mesmo em nossa vizinhança estelar imediata. Aquele pulso de energia pura viajou 50 mil anos para chegar até nós. Partiu de seu berço quando os humanos modernos ainda disputavam cavernas com os neandertais, atravessando o vasto vazio da galáxia, passando por impérios estelares e nebulosas de gás frio, apenas para roçar a Terra por 1/10 de segundo. Se a fonte daquela explosão estivesse a apenas 10 anos-luz de distância, em vez de 50 mil, a camada de ozônio teria sido vaporizada instantaneamente, e a vida na superfície teria enfrentado uma extinção em massa, silenciosa e absoluta. O culpado não foi uma supernova comum, nem um buraco negro faminto. Foi algo mais estranho. Foi um monstro nascido da morte, girando na escuridão profunda da constelação de Sagitário. O objeto conhecido como SGR 1806-20 havia despertado. Ele é o exemplo supremo de uma classe de objetos que desafiam a sanidade da física convencional. Eles são os magnetar. Para compreender a violência contida nesses objetos, devemos olhar para o que resta quando uma estrela gigante morre, mas falha em perfurar o tecido da realidade para se tornar um buraco negro. O núcleo colapsa sobre si mesmo. A gravidade vence a batalha final contra a pressão, esmagando prótons e elétrons uns contra os outros, até que se fundam. O que resta é uma esfera de nêutrons, uma cidade inteira comprimida no tamanho de uma pequena ilha, onde uma colher de chá de matéria pesa tanto quanto o Monte Everest. Mas a densidade é apenas o começo da história. É na dança da conservação do momento angular que o verdadeiro terror começa. Imagine uma patinadora no gelo, girando com os braços estendidos. Quando ela recolhe os braços contra o peito, sua velocidade de rotação aumenta drasticamente. Agora, aplique isso a uma estrela com 1 milhão de quilômetros de largura, que em frações de segundo colapsa para uma esfera de apenas 20 quilômetros. A rotação torna-se frenética. Algumas dessas estrelas recém-nascidas giram centenas de vezes por segundo. No interior desse inferno denso e giratório, ocorre um processo de dínamo inimaginável. O fluido de nêutrons supercondutores e prótons remanescentes agita-se violentamente, amplificando o campo magnético original da estrela morta, não em 10 ou 100 vezes, mas em 1000 trilhões de vezes. O resultado é um ímã do tamanho de Manhattan, girando mais rápido que um liquidificador industrial, possuindo um campo magnético tão intenso que a própria linguagem da física luta para descrevê-lo. O campo magnético da Terra, que move as bússolas e protege nossa atmosfera, é medido em cerca de meio Gauss. O ímã de geladeira comum tem cerca de 100 Gauss.
As máquinas de ressonância magnética mais poderosas que usamos em hospitais alcançam dezenas de milhares de Gauss. Um magnetar opera na escala de 1 quatrilhão de Gauss. Esse número é tão vasto que perde o significado se não for traduzido em consequências físicas. Nesse nível de intensidade, o magnetismo deixa de ser apenas uma força que atrai metais e passa a ditar a própria estrutura da realidade quântica. O espaço vazio ao redor de um magnetar não é vazio. Sob a tensão desse campo, o próprio vácuo se torna birrefringente, comportando-se como um prisma de cristal, polarizando a luz que tenta passar por ele. A própria luz é forçada a se curvar e fluir apenas nos canais permitidos pelas linhas de campo magnético, como água correndo por trilhos invisíveis. Mas o verdadeiro horror se revela se considerarmos o impacto desse campo na matéria comum, na matéria de que somos feitos. A química, a base de toda a biologia, depende da dança dos elétrons. Átomos são essencialmente núcleos, cercados por nuvens de elétrons que orbitam em formas esféricas ou de halteres, ligando-se a outros átomos para formar moléculas. É uma dança delicada, mantida por forças elétricas. Se trouxéssemos um magnetar para a nossa vizinhança cósmica, digamos, se ele substituísse a nossa Lua, a noite não seria apenas iluminada por um brilho fantasmagórico de raios X. Seria o fim da arquitetura da matéria. A uma distância de 380 mil quilômetros, a força magnética seria tão avassaladora que superaria a força elétrica que mantém os elétrons em suas órbitas. Os átomos do seu corpo, das árvores, dos oceanos e das rochas seriam instantaneamente deformados. As nuvens de elétrons, que normalmente são esferas fofas, seriam esmagadas e esticadas em agulhas finíssimas, cilindros quânticos alinhados com o campo magnético do magnetar. A química como a conhecemos tornaria-se impossível. As ligações moleculares que mantêm o seu DNA unido, as proteínas que estruturam as suas células e os impulsos elétricos que constituem os seus pensamentos cessariam instantaneamente. Não haveria dor, pois os nervos que transmitem a dor seriam dissolvidos em nível atômico, antes que o sinal pudesse percorrer 1 milímetro. A humanidade e toda a biosfera simplesmente se desfaria. Dissolver-nos-íamos em uma névoa de poeira atômica monoatômica, uma nuvem de agulhas microscópicas flutuando no vácuo, sem deixar para trás ruínas, fósseis ou monumentos. Apenas o silêncio magnético. No entanto, o perigo dos magnetares não reside apenas na sua presença passiva. Eles são bestas temperamentalmente instáveis. A crosta de um magnetar, uma camada sólida de ferro cristalino e nêutrons, está sob tensão constante, lutando contra o campo magnético monstruoso que tenta torcê-la de dentro para fora. Às vezes, a crosta quebra. Na Terra, quando as placas tectônicas deslizam alguns metros, cidades caem. Em um magnetar, quando a crosta se rompe, o deslizamento é microscópico, talvez a largura de um núcleo atômico. Mas a energia liberada nesse terremoto estelar é apocalíptica. O campo magnético se reorganiza violentamente, e uma explosão de raios gama é ejetada para o cosmos. Foi um desses tremores estelares, ocorrido no lado oposto da galáxia, que atingiu a Terra em 2004. A energia liberada naquele décimo de segundo foi maior do que a energia que o nosso Sol produziu nos últimos 150 mil anos. Tudo isso originado de uma estrela morta que caberia dentro dos limites de uma cidade moderna. Esses objetos nos lembram que o universo não é um jardim benigno projetado para o florescimento da vida.
É uma arena de forças tão violentas que a nossa existência parece ser uma exceção estatística, um breve intervalo de calmaria entre tempestades cósmicas. Contudo, até mesmo esses deuses magnéticos são mortais. A própria fúria que os define é a causa de sua queda. A emissão constante de ventos magnéticos e radiação freia a sua rotação. O dínamo perde força. Em apenas 10.000 anos, um piscar de olhos no tempo geológico, o magnetar desacelera. O campo magnético decai. O monstro adormece, tornando-se apenas mais uma estrela de nêutrons comum, um fantasma vagando frio e escuro pelo cemitério galáctico. Quantos desses fantasmas estão vagando agora mesmo, invisíveis, através da Via Láctea? Quantos monstros adormecidos passaram perto do nosso sistema solar antes de a humanidade sonhar em olhar para o céu? O espaço ao nosso redor pode estar repleto de cadáveres, de antigos destruidores, relíquias silenciosas de uma era de violência que, por pura sorte cósmica, evitamos testemunhar em seu auge. Mas se a morte de uma estrela pode criar um ímã capaz de dissolver a realidade, o que acontece quando duas dessas densas carcaças se encontram no escuro? Quando a dança gravitacional atrai não apenas matéria, mas o próprio tecido do espaço para um ponto de ruptura final? Se um magnetar sozinho é uma espada apontada para a garganta da vida, a colisão de remanescentes estelares é o martelo que forja os elementos mais pesados do universo, semeando o cosmos com ouro, platina e urânio, metais nascidos apenas no coração da destruição absoluta. Será que a nossa riqueza material é apenas a cinza de monstros que se devoraram há bilhões de anos? Imagine um relógio de precisão suíça flutuando na escuridão. Engrenagens de ouro e latão giram em um silêncio perfeito, marcando o tempo com uma exatidão que desafia os milênios. Cada roda dentada representa um planeta, e o eixo central, a nossa estrela, mantém tudo em uma harmonia gravitacional estrita. A Terra segue sua órbita não por acaso, mas porque as leis do movimento aprendem em um abraço estável, uma dança que dura há 4,5 bilhões de anos. Nós nos acostumamos a pensar nesse relógio como algo eterno, imutável e seguro. Mas nas profundezas insondáveis entre as estrelas, onde a luz raramente penetra, existe algo que não obedece a essa ordem. Não é uma explosão repentina, nem um flash de radiação que nos cega. É uma sombra que se move. Se pudéssemos retirar o véu de estrelas brilhantes que adornam o céu noturno, veríamos que o vazio não está vazio. Ele é um oceano profundo e escuro, e tal como os oceanos da Terra, é habitado por predadores que nunca dormem. Eles são os buracos negros errantes, os nômades gravitacionais que foram expulsos de seus lares estelares e agora vagam pela galáxia, como navios fantasmas sem luzes de navegação. A física clássica nos ensinou a prever o movimento dos corpos celestes com equações elegantes. Mas esses errantes introduzem o caos na equação. Eles nascem frequentemente em sistemas binários, onde duas estrelas massivas orbitam uma a outra. Quando uma delas colapsa e explode, a força do evento pode ser assimétrica, um coice cósmico que ejeta o remanescente escuro para o abismo a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Outros são arremessados para fora durante a fusão titânica de galáxias, onde o caos gravitacional atua como uma fundição, espalhando singularidades pelo espaço intergaláctico como faíscas de uma bigorna. O terror destes objetos reside na sua invisibilidade. Ao contrário de uma estrela que anuncia sua presença com luz, ou de uma nebulosa que pinta o espaço com cores, um buraco negro errante é a ausência perfeita.
Ele é detectável apenas pelo que faz com a luz que ousa passar perto demais. Imagine olhar para uma tapeçaria complexa, pendurada na parede, e ver um defeito, uma distorção circular, onde o tecido parece ter sido puxado e torcido por uma mão invisível. É assim que os astrônomos caçam esses fantasmas. O fenômeno, conhecido como microlente gravitacional, ocorre quando o predador invisível passa diretamente na frente de uma estrela distante. A gravidade do buraco negro age como uma lente de aumento cósmica, amplificando e deformando a luz da estrela de fundo por um breve momento antes de desaparecer novamente na escuridão. Mas a distorção visual é o menor dos perigos. O verdadeiro pesadelo é a influência gravitacional. Um buraco negro errante não precisa colidir com a Terra para destruir a civilização. Ele não precisa sequer entrar no sistema solar interior. Se um destes monstros, com a massa de 10 sóis, passasse silenciosamente pelas fronteiras externas do nosso sistema, na região do cinturão de Kuiper, a delicada coreografia dos planetas seria desfeita. A gravidade é uma força implacável e de alcance infinito. A passagem desse intruso puxaria Júpiter e Saturno de seus cursos estabelecidos. E como em um jogo de bilhar cósmico, o deslocamento dos gigantes gasosos enviaria ondas de choque gravitacionais para o interior. A órbita da Terra, que nos mantém na zona habitável, onde a água é líquida e a vida prospera, seria esticada em uma elipse extrema. Em um ano, congelaríamos no apogeu distante. No seguinte, ferveríamos ao nos aproximarmos demais do Sol. Ou pior, o nosso planeta poderia ser ejetado completamente do sistema solar, condenado a vagar como um planeta órfão no frio interestelar, onde a atmosfera se transformaria em neve de nitrogênio e a vida se extinguiria sob um céu sem estrelas. Enquanto os buracos negros errantes são os assassinos silenciosos, furtivos e invisíveis, existe outra classe de devoradores que opera no extremo oposto do espectro. Eles são os faróis mais brilhantes e violentos do universo, monstros que gritam sua presença através de bilhões de anos-luz. Estamos falando dos quasares. Para entender um quasar, devemos olhar para o passado distante, para uma época em que o universo era jovem e as galáxias ainda estavam se formando. No coração dessas galáxias primordiais residem buracos negros supermassivos, titãs com a massa de bilhões de sóis. Mas um buraco negro por si só é escuro. O quasar nasce quando esse gigante desperta e começa a se alimentar. Imagine um ralo de tamanho colossal, onde a matéria não flui suavemente, mas engarrafa-se em um frenesi de destruição. Gás, poeira e estrelas inteiras são atraídos para a boca do monstro, formando um disco de acreção. Neste disco, a matéria gira a velocidades próximas à da luz. O atrito é tão intenso, a violência das colisões entre partículas tão extrema, que a matéria é aquecida a trilhões de graus. Antes de cruzar o horizonte de eventos e desaparecer para sempre, a matéria solta um último grito de agonia na forma de radiação pura. Este brilho é tão intenso que um único quasar pode ofuscar a luz combinada de todas as estrelas de sua galáxia hospedeira. Se colocássemos um quasar antigo à distância de Plutão, ele brilharia no nosso céu com tal ferocidade que vaporizaria os oceanos da Terra em frações de segundo. Eles são os motores mais eficientes do cosmos, convertendo massa em energia com uma eficácia que faz a fusão nuclear parecer uma vela tremulante. Na década de 1960, quando o astrônomo Martin Schmidt olhou para um ponto de luz estranho, chamado 3C 273,
Ele não conseguia compreender o que via. Parecia uma estrela, mas seu espectro de luz estava desviado para o vermelho de uma maneira impossível para um objeto local. A conclusão foi avassaladora. Aquele objeto estava a bilhões de anos-luz de distância, e para ser visível da Terra, tinha de ser mais luminoso do que qualquer coisa que a mente humana pudesse conceber. Ele havia descoberto um núcleo galáctico ativo, uma fornalha alimentada pela morte de sóis. Esses devoradores não apenas consomem, eles cospem. Campos magnéticos retorcidos pelo giro do buraco negro canalizam parte da matéria ionizada para os polos, lançando jatos de partículas que perfuram o espaço intergaláctico por milhares de anos-luz. Esses jatos são maçaricos cósmicos. Qualquer sistema planetário que tenha o azar de estar no caminho desse feixe seria esterilizado instantaneamente, sua atmosfera arrancada e sua superfície bombardeada por partículas de alta energia que desintegram o DNA e a própria estrutura atômica. O que acontece com o espaço-tempo na proximidade destes titãs desafia a intuição humana e quebra as regras da geometria euclidiana. Perto da fronteira do não-retorno, o espaço não é mais um palco estático onde os eventos ocorrem. Ele é uma cachoeira fluindo em direção ao centro. A própria luz tenta subir contra a correnteza, perdendo energia e mudando de cor no processo. Um fenômeno que chamamos de desvio para o vermelho gravitacional. Aqui, o tempo deixa de ser uma constante universal. Para um observador distante, um relógio caindo em direção a um quasar ou a um buraco negro errante pareceria desacelerar até parar, congelado para sempre no instante final antes da destruição. Mas para o objeto que cai, o tempo flui normalmente, levando-o inevitavelmente ao ponto onde a densidade se torna infinita e as leis da física que conhecemos deixam de fazer sentido. É a singularidade, o ponto final de todas as histórias, onde a matemática falha e a realidade se dobra sobre si mesma. A existência desses predadores invisíveis e faróis de destruição nos lembra de uma verdade desconfortável. O universo não foi feito para nós. Nós evoluímos em um remanso tranquilo, uma poça de maré calma, longe das ondas violentas do oceano cósmico. A estabilidade que desfrutamos, a regularidade das estações, a previsibilidade das marés. Tudo isso é uma anomalia temporária. Um breve suspiro de ordem em um universo dominado pelo caos e pela entropia. Sabemos agora que a nossa galáxia, a Via Láctea, não é imune. No seu centro, dorme Sagitário A, um buraco negro supermassivo. Ele está atualmente em uma dieta rigorosa, calmo e silencioso. Mas o cosmos é dinâmico. Nuvens de gás estão sempre à deriva, e estrelas imprudentes continuam a dançar perigosamente perto da boca do gigante. Tudo o que é necessário para transformar o coração da nossa galáxia em um quasar em miniatura é uma refeição suficientemente grande. E enquanto olhamos para fora, procurando por vida, devemos considerar que o grande silêncio que encontramos pode não ser apenas uma questão de distância, mas o resultado de civilizações que foram engolidas ou dispersas por estes nômades das trevas. A passagem silenciosa de um buraco negro errante não deixa vestígios além da ruína gravitacional. Não há aviso, não há sirenes, apenas a súbita reescrita das órbitas e o frio subsequente. Somos marinheiros em um mar noturno, navegando em águas infestadas de monstros que não podemos ver, confiando apenas na probabilidade estatística de que o vasto vazio entre nós e eles permaneça vasto o suficiente. Contudo, a destruição traz consigo a semente da criação. Os ventos furiosos dos quasares,
Ao soprarem o gás para fora das galáxias, podem impedir a formação de novas estrelas, matando a galáxia, ou podem comprimir nuvens de gás distantes, desencadeando o nascimento de novos sóis. É um ciclo de reciclagem cósmica em uma escala que a mente humana luta para abarcar. A matéria que compõe nossos corpos pode ter sido soprada através do universo pelos jatos de um quasar antigo, viajando pelo vazio por éons antes de coalescer na nebulosa que formou o nosso Sol. Estamos, portanto, conectados a esses monstros. Eles são os escultores das galáxias, os reguladores do crescimento cósmico e, potencialmente, os arautos do nosso fim. Enquanto os telescópios modernos varrem o céu em busca de distorções sutis na luz das estrelas, tentando mapear a localização desses errantes invisíveis, resta-nos a pergunta que ecoa na vastidão silenciosa. Quantas dessas sombras estão agora mesmo deslizando pelo escuro, com trajetórias que cruzam a nossa, indiferentes à vida frágil que floresce neste pequeno ponto azul pálido? Nas profundezas da fronteira franco-suíça, enterrado a 100 metros sob a terra, existe um anel de ímãs, supercondutores e tecnologia criogênica que se estende por 27 quilômetros. Em 2012, dentro dessa catedral de máquinas, a humanidade realizou o que talvez seja o seu maior feito de detetive. Bilhares de prótons foram acelerados a velocidades próximas à da luz, colidindo uns com os outros em uma recriação microscópica do fogo primordial que acendeu o cosmos. Os cientistas buscavam uma peça fantasma, uma ondulação teórica que explicasse por que as coisas possuem substância. Eles buscavam o bóson de Higgs. Houve aplausos, garrafas de champanhe estouradas e lágrimas de físicos veteranos quando os dados confirmaram a existência da partícula. O modelo padrão estava completo. A peça final do quebra-cabeça havia sido encontrada e encaixada com precisão. Mas, nos meses e anos que se seguiram, enquanto os cálculos eram refinados e a massa exata do bóson era determinada, um silêncio inquietante começou a emergir das equações. A massa medida, cerca de 125 gigaelectronvolts, não era apenas um número qualquer. Era um número perigosamente específico. Situava-se em uma fronteira matemática que sugeria algo aterrorizante sobre a própria estrutura da realidade. Ao celebrarmos a descoberta da partícula que concede massa a tudo o que tocamos, podemos ter, inadvertidamente, olhado para o relógio do juízo final do universo e descoberto que o mecanismo não é feito de engrenagens de ferro, mas de uma probabilidade quântica instável. Até agora, nossa jornada pelos perigos do cosmos nos levou a monstros tangíveis. Vimos estrelas que devoram suas vizinhas, núcleos galácticos que cospem fogo e a gravidade esmagadora que rasga o tecido do espaço. Mas todos esses horrores, por mais vastos que sejam, operam dentro do palco da realidade. Eles são os atores violentos da peça. O que enfrentamos agora não é um ator. É o colapso do próprio palco. O perigo final não tem dentes, não tem calor, não tem atração gravitacional. Ele reside no vácuo. Para entender essa ameaça, devemos abandonar a ideia antiga de que o vácuo é simplesmente o vazio. Se removermos todos os planetas, todas as estrelas, cada átomo de gás e cada fóton de luz de uma caixa, o que resta não é o nada. Resta o vácuo quântico, um oceano fervilhante de campos de energia que permeiam cada centímetro da existência. O mais crucial desses campos é o campo de Higgs. Imagine-o não como um espaço vazio, mas como um fluido invisível, espesso como melado, que preenche todo o universo. À medida que as partículas fundamentais tentam se mover através desse fluido, elas encontram resistência.
Essa resistência é o que chamamos de massa. Sem o campo de Higgs, os elétrons não teriam peso e não orbitariam os núcleos atômicos. Eles voariam livremente à velocidade da luz. Átomos não se formariam. A química seria impossível. A biologia seria um sonho inalcançável. Nós existimos apenas porque esse campo está ligado, mantendo um valor de energia constante que permite a coesão da matéria. Acreditávamos que esse campo era sólido, uma fundação imutável como o leito de rocha sobre o qual construímos nossas casas. Mas a massa descoberta no colisor de hadrons sugere que o solo sob nossos pés pode ser feito de gelo fino. Na física, tudo busca o estado de menor energia possível. Uma bola no topo de uma colina rolará para o vale. A água flui para o ponto mais baixo. Chamamos esse ponto de estado fundamental ou vácuo verdadeiro. É o estado de estabilidade absoluta, onde nada mais pode mudar, porque não há mais energia para perder. Durante bilhões de anos, assumimos que o nosso vácuo, o estado atual do campo de Higgs, era esse fundo do vale. Assumimos que o universo havia esfriado após o Big Bang e se assentado confortavelmente em sua configuração final e eterna. Os novos dados, contudo, pintam um cenário de meta-estabilidade. Imagine que a bola não rolou até o fundo do vale, mas ficou presa em uma pequena depressão na encosta da montanha. Parece estável. A bola pode ficar lá por éons. Civilizações podem nascer e morrer enquanto a bola descansa nessa pequena cova. Mas, logo abaixo, separado por uma barreira de energia, existe um vale muito mais profundo. O vale do vácuo verdadeiro. Nós vivemos no que os físicos chamam de falso vácuo. Estamos equilibrados precariamente em uma borda cósmica, fingindo que estamos em terra firme. Na física clássica, isso não seria um problema imediato. A bola precisaria de um empurrão, uma injeção massiva de energia para subir a borda da cova e cair no vale profundo. Mas no reino quântico, as regras do senso comum não se aplicam. As partículas não precisam escalar a barreira. Elas podem, através de um processo conhecido como tunelamento quântico, simplesmente atravessá-la, desaparecendo de um lado e reaparecendo do outro. Isso significa que, em qualquer ponto do universo, a qualquer momento, o campo de Higgs poderia tunelar para o estado de menor energia. Pode acontecer daqui a 10 trilhões de anos, ou pode ter acontecido 5 minutos atrás, em uma galáxia distante. Não é necessário um evento catastrófico para iniciar o processo. Basta uma flutuação quântica aleatória em um único ponto do espaço-tempo. No momento em que esse tunelamento ocorre, uma bolha de vácuo verdadeiro se forma. É um evento de nucleação, semelhante a quando uma bolha de vapor se forma na água fervente, mas com consequências infinitamente mais diretas. Dentro dessa bolha, as leis da física são reescritas instantaneamente. O campo de Higgs cai para seu novo valor de energia, radicalmente diferente. A massa das partículas muda. As constantes da natureza, os números sagrados que definem a força das interações nucleares e eletromagnéticas, são alterados. A química como a conhecemos deixa de funcionar. A matéria, tal como a entendemos, não pode existir dentro dessa nova geometria da realidade. Como a queda para um estado de energia mais baixo libera uma quantidade colossal de energia potencial, a parede dessa bolha é impulsionada para fora com uma violência inimaginável. Ela se expande. E não se expande como uma onda de choque de uma explosão convencional, que perde força com a distância. Ela se expande, alimentando-se da própria energia do campo que está colapsando. A bolha cresce à velocidade da luz. Aqui reside o verdadeiro horror do decaimento do vácuo.
A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade para viagens. É o limite de velocidade da causalidade, da informação. Se o nosso Sol explodisse agora, só saberíamos daqui a 8 minutos, porque a luz e a gravidade levam esse tempo para nos alcançar. Nós veríamos o Sol brilhando placidamente, enquanto a destruição já estaria a caminho. Com a bolha de vácuo verdadeiro, a destruição e o aviso viajam juntos. A luz que nos permitiria ver a parede da bolha chegando é a própria parede da bolha. Não há aviso prévio. Não há como detectar a aproximação. Nenhum telescópio, por mais avançado que seja, poderia captar um sinal de alerta, pois nenhum sinal pode viajar mais rápido que a frente de onda da aniquilação. Se uma bolha de decaimento do vácuo estivesse vindo em nossa direção agora, vinda da direção de Andrômeda ou do centro da Via Láctea, o céu noturno pareceria exatamente o mesmo. As estrelas brilhariam. Os planetas seguiriam seus cursos. A vida continuaria com suas trivialidades e grandezas. Em um instante, estaríamos aqui, contemplando a vastidão. No instante seguinte, simplesmente não estaríamos. Não haveria dor. Os impulsos nervosos que transmitem a sensação de dor ao cérebro viajam muito mais devagar que a luz. O cérebro seria desintegrado, ou melhor, fundamentalmente reestruturado em uma forma de matéria não biológica exótica, antes que pudesse processar o flash de luz. Seria uma morte tão rápida e absoluta que nem sequer se qualificaria como morte no sentido humano. Seria uma descontinuidade, um ponto final colocado no meio de uma frase que nunca será terminada. Essa parede de energia varreria a Terra em uma fração de segundo, transformando tudo, oceanos, montanhas, cidades e seres vivos, em partículas elementares, governadas por uma física alienígena. E a bolha continuaria, indiferente, expandindo-se para sempre, devorando o sistema solar, as estrelas vizinhas, a galáxia inteira. Uma mancha de nova realidade, crescendo sobre a velha, apagando a história do universo. Alguns teóricos sugerem que o universo pode já estar crivado dessas bolhas. Talvez existam regiões vastas do cosmos, muito além do nosso horizonte observável, que já sucumbiram ao vácuo verdadeiro. Como o universo está se expandindo, e partes dele se afastam de nós mais rápido que a luz devido à expansão do espaço, é possível que estejamos em uma corrida contra uma parede de destruição que nunca nos alcançará, ou que já nos cercou, mas a expansão do espaço nos mantém temporariamente seguros em uma ilha de falso vácuo que encolhe a cada segundo. Há uma ironia profunda nisso. Passamos milênios temendo o fogo, inundações, asteroides, pestes e a ira de deuses. Construímos defesas, monitoramos os céus em busca de rochas errantes, desenvolvemos vacinas. Mas a ameaça final não vem de fora. Ela vem da própria textura do espaço que ocupamos. Vem da imperfeição fundamental que permitiu nossa existência. Se o vácuo fosse perfeitamente estável desde o início, talvez o universo fosse um lugar estéril e imutável. A instabilidade que nos ameaça é, em certo sentido, o preço que pagamos pela complexidade que nos permite estar aqui para temer o fim. O decaimento do vácuo nos força a confrontar a fragilidade não apenas da vida, mas da existência em si. Tendemos a pensar nas leis da física como mandamentos eternos gravados em pedra. A gravidade atrai, a luz viaja a uma velocidade constante, os elétrons repelem elétrons. Mas se essas leis são apenas hábitos locais, condições temporárias de um universo que ainda está se acomodando, então somos menos do que poeira ao vento. Somos padrões efêmeros em uma bolha de sabão que flutua em um vendaval, maravilhados com as cores do arco-íris na superfície,
ignorando a tensão superficial que está prestes a romper. Mas talvez haja uma perspectiva diferente, uma que transforma esse terror existencial em uma forma estranha de conforto. Se o fim vier dessa maneira, será a única catástrofe verdadeiramente democrática e misericordiosa. Ninguém será deixado para trás para lamentar. Nenhuma ruína ficará para contar a história de nossa queda. Não haverá sofrimento, nem medo, nem a longa e agonizante decadência de uma civilização moribunda. Será instantâneo, total e perfeito. Além disso, o que acontece dentro da bolha, o que surge no lugar do nosso universo. A física antiga é destruída, mas uma nova física nasce. Talvez, dentro do vácuo verdadeiro, novas constantes permitam a formação de estruturas ainda mais complexas e magníficas do que átomos e galáxias. Talvez a bolha não seja o fim de tudo, mas o início de algo que nossa mente limitada, presa às regras do falso vácuo, não consegue sequer começar a imaginar. O universo pode estar, neste exato momento, passando por uma metamorfose, trocando sua pele velha e instável por uma nova forma. E nós somos apenas a casca que deve ser descartada para que o novo possa emergir. Contudo, enquanto olhamos para os dados do grande colisor de Hadrons, a mensagem permanece ambígua. A estabilidade do campo de Higgs depende de cálculos que envolvem a massa do quark top e outras variáveis que ainda estamos medindo com precisão crescente. Estamos na borda da navalha. Um pequeno ajuste nos números poderia significar que estamos seguros para sempre, ou que o colapso é inevitável. Esta incerteza é o legado final da nossa busca pelo conhecimento. Desvendamos o átomo e encontramos o poder de destruir cidades. Desvendamos o núcleo estelar e encontramos a transitoriedade das estrelas. Agora, desvendamos o vácuo e encontramos a transitoriedade da lei física. E assim, chegamos ao limiar do entendimento. Vimos o fogo das supernovas, a fome dos buracos negros e agora a instabilidade do próprio nada. Mas há um destino que paira sobre tudo isso. Um destino que não depende de acidentes quânticos ou colisões violentas. Um destino lento, frio e inexorável que aguarda o universo, mesmo que o vácuo nunca entre em colapso. Se sobrevivermos às bolhas de aniquilação, se escaparmos dos devoradores de estrelas, o que resta no final da linha do tempo? Quando todas as luzes se apagarem e a última estrela morrer, o que acontece com o próprio tempo? Era a manhã do dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. Em Lisboa, as velas estavam acesas nas catedrais e a população devota rezava, segura em sua fé e na solidez da terra sob seus pés. Então, o chão rugiu. Em poucos minutos, uma das cidades mais ricas da Europa foi reduzida a escombros por um terremoto, engolida por um tsunami e consumida pelo fogo. Aquele evento abalou mais do que edifícios. Fraturou a psique humana. Filósofos como Voltaire olharam para a ruína e perguntaram como uma ordem divina benevolente poderia permitir tal destruição arbitrária. Foi o momento em que a humanidade percebeu, com um calafrio na espinha, que a natureza não possui lealdade para conosco. No entanto, se ampliarmos nossa visão para além da crosta terrestre, para o teatro negro e vasto do cosmos, a catástrofe de Lisboa se torna menos que um sussurro. É um mero ajuste microscópico em um grão de poeira. Ao longo desta jornada, testemunhamos forças que fariam o próprio inferno parecer temperado. Vimos titãs que devoram luz, explosões que esterilizam galáxias e a instabilidade fundamental do próprio vácuo quântico. É tentador, diante de tal violência, sucumbir ao niilismo,
ver o universo como uma máquina de matança fria e hostil, projetada para extinguir a chama da vida tão rapidamente quanto ela se acende. Mas essa é uma visão incompleta. É como julgar uma cirurgia apenas pelo sangue no bisturi, ignorando a cura que se segue. A verdade mais profunda e perturbadora é que a violência cósmica não é a antítese da vida, mas sua pré-condição absoluta. Nós não existimos, apesar desses horrores. Nós existimos por causa deles. Imagine o universo primordial logo após o seu nascimento. Era um lugar de uma pureza estéril e entediante. Havia apenas hidrogênio, hélio e um traço de lítio. Um universo liso, uniforme e fundamentalmente incapaz de criar algo complexo. Você não pode construir um cérebro, uma flor ou uma gota de sangue apenas com gás hidrogênio, não importa quanto tempo espere. Para que a complexidade surgisse, essa pureza original precisava ser corrompida. A tranquilidade precisava ser destruída. As primeiras estrelas, monstros colossais compostos por esse gás primordial, foram as primeiras forjas de sacrifício. Em seus núcleos, elas torturaram átomos simples, esmagando-os com uma pressão gravitacional impiedosa, até que se fundissem em algo novo. Mas o verdadeiro presente veio apenas na morte. Quando esses gigantes não suportaram mais o próprio peso e colapsaram, a explosão resultante foi o ato de criação mais violento imaginável. Naquele instante de fúria térmica, onde as temperaturas superavam qualquer inferno teológico, foram forjados o oxigênio que enche nossos pulmões, o cálcio que endurece nossos ossos e o ferro que tinge nosso sangue de vermelho. Cada átomo de carbono em cada célula do seu corpo, cada grama de ouro em suas joias, cada fragmento de rocha sob seus pés é, literalmente, a cinza de uma catástrofe estelar. Somos o lixo nuclear reciclado de titãs mortos. Se o universo fosse um lugar seguro, gentil e estável, desde o início, ele seria um deserto vazio e escuro por toda a eternidade. A destruição é o preço da existência. A entropia exige seu tributo, mas, ao pagar esse preço, o cosmos compra a complexidade. Considere a própria Terra. Nosso planeta se formou em um disco de acreção caótico, um campo de batalha orbital, onde rochas do tamanho de montanhas colidiam em velocidades hipersônicas. Foi um bombardeio incessante que derreteu a superfície do mundo, transformando-o em um oceano de magma. Mas foi esse mesmo bombardeio que trouxe a água dos cometas e os compostos orgânicos voláteis que, mais tarde, se organizariam em vida. A nossa Lua, a guardiã das nossas marés e estabilizadora do nosso eixo, nasceu de uma colisão planetária que quase obliterou a Terra jovem. A violência não é um erro no sistema. Ela é o motor do sistema. Mesmo as extinções em massa, eventos que percebemos como tragédias absolutas, desempenham o papel de podadores em um jardim selvagem. O asteroide que encerrou o reinado de 150 milhões de anos dos dinossauros foi um apocalipse de fogo e sombra. Mas sem ele, os pequenos mamíferos que viviam escondidos em tocas nunca teriam tido a oportunidade de sair, evoluir e, eventualmente, olhar para as estrelas e questionar sua própria origem. A biosfera é resiliente não porque evita a destruição, mas porque se adapta às clareiras deixadas pelos incêndios florestais cósmicos. Estamos vivendo em um intervalo estranho e privilegiado, uma espécie de verão galáctico. O universo jovem era quente demais e radiativo demais. O universo futuro, daqui a trilhões de anos, será frio, escuro e dominado por remanescentes estelares exauridos. Mas agora, neste momento, habitamos a era estelífera.
As galáxias estão cheias de estrelas queimando de forma estável. Os elementos pesados são abundantes o suficiente para formar planetas rochosos, e a expansão do espaço ainda permite que a luz viaje entre as ilhas cósmicas. É uma janela de oportunidade estreita, na escala do tempo profundo, um oásis temporal onde a complexidade pode florescer antes que a noite eterna se instale. Nossa ansiedade diante dos magnetares ou dos jatos de blazares é compreensível. É o medo instintivo da formiga diante da bota. Mas há uma majestade nessa indiferença. O universo não nos quer mortos. Ele simplesmente não sabe que estamos aqui. E, no entanto, através de nós, o universo alcançou algo impossível. A matéria morta, forjada no coração de estrelas moribundas e espalhada por ventos galácticos, organizou-se de tal forma que agora pode se levantar, construir telescópios e olhar para trás, para a própria fornalha de onde veio. Somos a maneira do cosmos de conhecer a si mesmo. E o que vemos não é apenas perigo. Vemos um ciclo sublime de morte e renascimento. O buraco negro que devora uma estrela semeia o espaço ao seu redor com jatos de matéria enriquecida que formarão novos sistemas solares. A radiação que pode esterilizar um mundo também pode induzir as mutações genéticas que impulsionam a evolução em outro. O caos não é apenas desordem, é o útero da criação. Portanto, quando olhamos para a escuridão acima, para os monstros gravitacionais e os aceleradores de partículas naturais que poderiam vaporizar nossa atmosfera num piscar de olhos, não devemos sentir apenas terror. Devemos sentir uma vertigem reverente. Somos equilibristas caminhando sobre um fio de seda, suspensos sobre um abismo de forças inimagináveis. A nossa fragilidade é o que torna a nossa existência tão preciosa. A beleza de uma flor reside, em parte, no fato de que ela pode murchar. A beleza da civilização humana, e talvez de qualquer inteligência que exista na vastidão silenciosa, reside no fato de que é uma anomalia improvável, uma chama delicada, protegida pelas mãos do acaso contra os ventos de um furacão eterno. Nós somos os sobreviventes. Carregamos em nosso código genético e em nossa cultura a memória de desastres passados e a antecipação dos futuros. Talvez o nosso destino final não seja apenas evitar a extinção, mas compreender a maquinaria que a torna possível. Talvez o objetivo da inteligência seja domar, eventualmente, essas mesmas forças que agora tememos. O universo é perigoso, sim. É violento, destrutivo e não derramará uma lágrima se desaparecermos amanhã. Mas enquanto a luz das estrelas ainda brilhar, enquanto a gravidade ainda dançar com a matéria para formar espirais de luz na escuridão, nós permaneceremos aqui, testemunhas de um espetáculo que não foi feito para nós, mas do qual somos a parte mais extraordinária. Diante dos objetos mais perigosos do espaço, a resposta final não é o medo, é a gratidão pela tempestade que nos permitiu existir. E a coragem de continuar observando, continuar explorando, enquanto o relógio cósmico avança implacável em direção ao seu destino desconhecido. Será que somos apenas observadores passivos desse drama violento? Ou será que, ao compreendê-lo, nos tornamos participantes ativos na escrita do próximo capítulo da história do universo?